Alô, Flávia Moraes, seja muito bem-vinda em mais esta conversa, Flávia, do grupo Nova Online. A gente se reúne periodicamente, geralmente toda semana, para conversar sobre coisas de jornalismo, coisas da comunicação. Todo mundo sabe, mas precisamos dizer, até porque vai para o YouTube depois da conversa, a Flávia é publicitária, cineasta, jornalista. Ela, segundo uma definição feita pelo Luiz Fernando Veríssimo, nosso amigo, ela é um dínamo, capaz de fazer N coisas quase que simultaneamente. Ela tem uma passagem importante pelo Grupo RBS há pouco mais de 10 anos. E nós vamos falar muito sobre isso, viu, Flávia? E agora, recentemente, né, esteve nas manchetes aí das todas as páginas de cultura do Brasil e de alguns outros países, por ter dirigido uma obra cinematográfica terna, comovente, envolvente, que é a filme documentário Bituca, sobre o Milton Nascimento, né? Este ícone da cultura e da música brasileira. Flávia, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui entre nós, tá? Eu vou começar com uma pergunta bem simples, tá, Flávia, para te sentir ainda mais à vontade. Você tem uma casa em Gramado, você morou em São Paulo, no Rio, nos Estados Unidos, hoje está em Lisboa. A pergunta é: onde é que você mora, Flávia? Você se considera uma persona do mundo? Há muito tempo já, querido. Eu vou fazer antes uma pergunta. Você prefere a entrevista na vertical ou na horizontal? Eu sou do mundo horizontal, mas Certamente, geralmente, certamente mas horizontal geralmente é horizontal, tá bom? Porque funciona geralmente, melhor. Isso então, aí. geralmente esses iPods, essas entrevistas, as pessoas pedem para fazer na vertical, que me parece sempre uma loucura. Então, Exatamente, exatamente. respondendo a sua pergunta, primeiro peço desculpas, você me pegou no meio do festival aqui no Indie Lisboa. Encontrei um lugarzinho, um restaurante perto da sala de projeção, então talvez a gente tenha um pouco de ruído, mas eu estou te ouvindo perfeitamente, então a gente consegue conversar. Na verdade, eu não estou em Lisboa, Verinha, eu estou em Girona. E eu morei desde 93. Eu divido o meu tempo entre Brasil e Estados Unidos, e morei muitos anos em Los Angeles, e hoje eu me considero uma autoexilada da ditadura do Donald Trump. Há uns 2 anos atrás, eu fui à Espanha com um documentário chamado Visions in the Dark, que é um documentário muito bonito, que foi feito antes desse documentário do Milton. A gente fez o Visions durante a pandemia, um filme muito bonito, muito delicado, e o filme ganhou o Festival de Girona, e não sei se foi por isso, mas me apaixonei pela cidade. Então, decidi que se o Trump ganhasse nas próximas eleições, o que já estava com uma pinta de que iria acontecer, eu iria finalmente deixar a Califórnia, depois de muitos anos e depois de ter vivido e acordado do sonho americano, eu iria para a Espanha. Então, eu, enfim, me considero, sem dúvida nenhuma, uma cidadã do mundo, muita viagem e muito confortável nesse papel. Hoje eu estou em Lisboa por conta do festival. O Bituca fez a sua estreia internacional aqui no festival, que chama-se Indie Lisboa, que é um festival independente que revela novos talentos, novos filmes, muito frequentado, sobretudo, pelo mercado audiovisual europeu, muita gente da Escandinávia, muita gente da Espanha e muita gente de Londres. E como eu estou chegando aqui, enfim, estou fazendo tudo de novo, aquela coisa de me apresentar, e chego muito bem apadrinhada, porque o filme do Bituca foi muito bem recebido na sua estreia, com casa cheia, uma sala maravilhosa em Lisboa, com um som como não tivemos o prazer de ter no Brasil. Então, era como estar vendo o filme pela primeira vez, de certa forma, e com uma plateia muito calorosa para minha surpresa, porque o Milton, enfim, não deveria estar surpresa, né? A gente aprendeu fazendo o filme do Milton o quanto ele é importante e querido tanto na Europa como na América como na Ásia. Aliás, hoje eu tive a notícia
o filme foi vendido para o Japão. O primeiro mercado que compra o filme internacional é o Japão. Então, isso mostra que bom padrinho eu fui arranjar para essa mudança de vida tardia, né? Estou chegando aqui já de cabelo branco para começar tudo de novo na Espanha. Que maravilha! E como é que foi essa sensação de acompanhar o Milton durante o quê? Um ano? Quase isso, nessa turnê? Não, 2 anos, Vieira. Foram 2 anos no total, porque nós acompanhamos a turnê europeia, depois a turnê americana e depois fizemos o grande concerto de despedida no Mineirão que aconteceu logo depois das eleições, logo depois, ou seja, 2 anos, quase 3 anos atrás. Depois o filme entrou em finalização, teve todo um período de finalização, e o filme, na verdade, está pronto há mais de um ano, e demorou quase um ano para toda a parte de, digamos, que eles chamam de clearance, né, que é a parte de contrato, autorizações, porque envolvem muitos autores, muitas figuras ilustres, personalidades do mundo todo. A sensação de seguir o Milton nesse documentário, que eu gosto de chamar de road movie, foi o da surpresa constante, uma responsabilidade impressionante, não é? Mas também um privilégio muito grande, porque o Milton posso dizer que ele é predestinado. E a gente se propôs fazer um filme a partir do que aconteceria na viagem, ou seja, muito pouco roteirizado num primeiro momento, o que nos colocava numa zona de risco, por um lado, e também de conforto, por outro, porque as coisas iam acontecendo à medida que a gente ia seguindo Milton nessa turnê. Milton é um sujeito muito complexo e muito simples ao mesmo tempo. Eu fiz, anos atrás, acompanhei o Dalai Lama numa turnê que ele fez pela América do Sul. Eu gosto de fazer a comparação porque ambos transitam num outro patamar. Eu estou ouvindo um pouquinho do jazz, você está me ouvindo bem? Estamos te ouvindo perfeitamente, claro. Pode ficar tranquila. Tá bom, então estava te dizendo que o Milton é uma figura, um personagem muito difícil de definir, mas sem dúvida nenhuma um privilégio absurdo poder ter vivido com ele essa turnê de despedida. Quando me convidaram para fazer o filme, eu tinha as minhas dúvidas, porque eu acompanhava o Milton pelas redes e sabia que ele estava saindo da pandemia muito abatido e fragilizado. E tinha as minhas dúvidas se ele poderia efetivamente fazer a turnê para começar, e mais ainda, além da turnê e durante a turnê, ter saúde, tempo e vontade de fazer um documentário. Então, para mim foi uma surpresa enorme, porque ele não só criou esse tempo, como foi de uma generosidade incrível, e posso te dizer que foi meu melhor cliente. Nunca me falou o que eu tinha que fazer e como eu tinha que fazer. Simplesmente me disse, faça, abriu o camarim, abriu o palco, abriu a vida, e depois de 2 anos e meio, hoje eu posso te dizer que eu consigo entender o Milton de um lugar muito especial, muito próximo. E o entendimento com ele acontece mais nos silêncios do que nas conversas. É uma figura realmente extraordinária por toda a obra que ele deixa e pela figura sempre simpática, simples, como você disse, né? No tratamento com as pessoas. Isso transparece muito no filme. É uma das coisas mais, eu diria, até mais reveladoras da personagem, da personalidade do Milton. É a forma simples como ele circula ao longo de todo o tempo, sendo a grande atração, né, em turnês internacionais e tudo mais. Uma belíssima obra, Flávia. Muito parabéns. Mas Estou agora, muito vamos. contente com o filme. Que bom que você gostou. Estou muito contente. Gostei muito. Eu posso fazer uma crítica? Claro, quantas quiser. Não, só uma. Nem é crítica, só uma observação. Até você pode explicar agora aqui ao vivo para nós. No primeiro momento, o filme documentário se dedica muito à etapa nova-iorquina. Tem vários minutos, eu não contei, nem era essa, mas em certo momento passou quase com a impressão de que opa, o filme todo é ambientado em Nova York. Por que essa mão tão pesada
Sem contar que, claro, que você explora muito o fato daquela ligação da música popular brasileira e do Milton com o jazz. Mas por que tanto Nova York no filme documentário? Na verdade, Vera, talvez uma má compreensão. O filme ele tem um trecho em Nova York, que é o Central Park, uma canção que é para Lennon e McCartney, que acontece no Townhouse, em Nova York, e depois eu tenho uma entrevista uma entrevista não, uma cena onde o Milton e o Márcio leem a crítica do New York Times, que é muito forte, talvez isso tenha marcado, e a É, partir daí nós já vamos para Boston, para Berkeley e depois Los Angeles. É inegável que digamos assim, a importância da América e do jazz, principalmente no início da carreira do Milton, marca, sem dúvida nenhuma, a sua escolha por onde fazer shows, né? O filme ele não foi nunca, a gente nunca definiu exatamente, principalmente na parte da turnê, a gente não definiu, vamos ficar mais aqui ou mais ali, a gente seguia o Milton. Mas a gente tem Europa, a gente tem Portugal, uma sequência importante aqui em Lisboa, né, no Coliseu dos Recreios. A gente tem Barcelona, a gente tem o Teatro La Fenice, em Veneza, onde ele faz, na verdade, o último show na Europa. E depois a gente tem Los Angeles, no The Mayan, mas muitos dos personagens que falam de Milton são, de certa forma, parceiros da fase do jazz, né? Pat Metheny, Herbie exato. Hancock. Nós temos a última entrevista dada pelo Wayne Shorter. Não dá nem para dizer que era uma entrevista, foi mais uma visita. O Wayne estava muito já doente quando ele vai visitá-lo. Nós temos o Spike Lee, que foi uma surpresa, nós temos Paul Simon, enfim, Stanley Clarke, muitos personagens americanos fortes. E também a participação da Esperança, com quem na época Milton estava fazendo um disco. Mas a escolha, na verdade, ela se dá de forma orgânica na medida em que a gente segue o Milton na turnê e as coisas vão acontecendo. Ou seja, não houve uma definição por Nova York. Apesar de Uhum. que, enfim, como eu te digo, a fase americana do Milton, Milton se torna conhecido para o mundo a partir da participação do Native Dancer com o Wayne Shorter, a primeira trabalho dele que chama atenção no exterior. Mas o filme passa realmente a ficar na minha mão a partir do momento que a gente volta da turnê internacional e entra Brasil adentro e faz a escolha de entrar via Minas e via o Brasil profundo, né? Que é talvez a única maneira a única maneira que a gente encontrou de chegar perto de uma explicação para quem é e como que acontece Milton Nascimento, como explicar Milton Nascimento, que a gente sabia que a gente jamais poderia, mas enfim, pelo menos a brincadeira e o desafio está colocado. É. Flávia, da capital do mundo para a nossa aldeia. Vamos dar um pulo no geográfico aí. Você tem uma passagem muito importante e diferenciada na área da comunicação no Brasil, com a sua participação na publicidade, na comunicação, no cinema, na música. E essa trajetória, um dos aspectos importantes foi a tua passagem pelo Grupo RBS, há pouco mais de 10, 12 anos. Foi em 2013, se não me engano. 2015, talvez. Mas não importa, foi há 10 anos, quando você fez toda uma reestruturação que foi apontada como uma nova linguagem que o Grupo RBS procurava para os seus diferentes veículos, em especial os veículos eletrônicos, né? Televisão e rádio. Podemos Sim. fazer hoje uma avaliação de como é que foi essa tua passagem pelo Grupo RBS? Acho que seria muito interessante e necessário eu sair do Grupo RBS com um chapéu de carrasca por ter sido a pessoa que terminou com a TV Com. Então, vai ser Não interessante foi carrasca. Você, de não, conversar sobre isso.
não foi carrasca, você foi pior, você foi tida como a algoz da TV Com. Ah, que maravilha! Então, talvez seja um bom assunto para a gente conversar. Ótimo, ótimo. Então, eu Então, vim como é que foi para. essa Enfim, história? a minha carreira começa no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, começa em Porto Alegre, muito novinha, filha de um publicitário jornalista. Trabalhei como produtora na Lynx Filme, na época, que era uma produtora de comerciais paulista que tinha sede em Porto Alegre. Basicamente, a minha formação é como cineasta, estudei cinema em Londres, mas a minha carreira decola e acontece no Brasil como profissional, numa época em que cinema estava fora de cogitação, porque basicamente era um clã muito fechado, não que hoje seja mais fácil, mas enfim, e decido então trabalhar com propaganda e dirigir comerciais. E sou muito grata à propaganda, aprendi muito com a propaganda, acho que eu estava na hora certa, no lugar certo, e graças à propaganda tive a oportunidade de criar uma empresa que foi absolutamente vencedora e referência das produtoras brasileiras, não só na América do Sul, como também nos Estados Unidos, porque a gente tinha uma operação de criar campanhas internacionais a partir do Brasil. E quando finalmente eu decidi terminar a produtora, porque teve um momento, ou houve um momento que eu já tinha filmado de cerveja a automóvel, passando por farinha e detergente, absolutamente quase todos os produtos, eu decidi vender a produtora e fui para a Califórnia. E quando eu estava chegando na Califórnia, isso aconteceu em 2012, 2011, o grupo RBS estava passando por uma reestruturação com a entrada do Duda, e o grupo me encomendou uma pesquisa sobre tendências de comunicação. E eu fiquei um ano trabalhando com esse projeto, que na época se chamou The Communication Revolution, ou seja, a revolução na comunicação, entrevistando pensadores na Europa e nos Estados Unidos e no Brasil, muita gente, são mais de 150 entrevistas, tentando entender um pouquinho, naquele momento todo, daquela revolução da mídia ninja, e que, quando os veículos começam a realmente perder força e houve uma grande mudança na forma como a gente se comunica, não mais apenas através da grande mídia, mas através das redes sociais, a gente criou essa massa de informação a partir de entrevistas muito importantes com gente muito pesada, de Vincent Cerf, que é um dos inventores da internet, ao Castells, na Espanha, que é um cientista da comunicação, tentando entender os caminhos que poderiam se abrir a partir daquele momento. E criamos, não havia forma da gente transformar isso numa série ou num documentário, que era a ideia inicial, porque ao cortar o material você seria muito tendencioso. Então decidimos fazer um estudo que foi aberto às universidades, teve à disposição nas redes durante muito tempo, que se chamava justamente The Communication Revolution, onde a gente identificou 11 tendências. E essas tendências, você podia escolher as tendências, entender sobre elas, e para cada tendência a gente tinha entrevistas que ilustravam essa premissa, eram 11 premissas. E esse trabalho foi realmente muito forte, ele teve um resultado muito contundente, chegou a uma massa de informação naquele momento que era muito inovador, e muitas dessas tendências e muitos desses conceitos hoje são absolutamente banais, ou seja, estão incorporados na maneira como a gente se comunica. Dê uns E quando a exemplos para gente nós, Flávio. Dê uns exemplos para nós dessa banalidade de hoje que era revolucionária 10 anos atrás. fazer parte, ser colaborativo, ser intuitivo. Deram 11 premissas, eu posso, inclusive, depois passar para vocês o link, que eu acho que ainda tem todo esse estudo, ser plural, não ser segmentado. E eram 11 premissas realmente muito interessantes, que eu acho que hoje é aquela coisa, imagina, isso é óbvio, mas na época não, né? As coisas eram muito mais centralizadas. Uhum. E a partir dessa
dessa premissa, o Duda me disse: olha, nós temos um tempo de vida da TV Com. A TV Com estava no ar graças a um acordo feito na época com as telecomunicadoras, né, com a Claro, na época, e a TV Com era deficitária, e ela tinha um contrato que ela recebia todo mês de um grande cliente um dinheiro que mantinha a TV Com. E esse contrato estava por terminar. Não só esse contrato, como também o tempo de ar. Havia uma situação em que a TV Com caminhava para ser extinta anyway. Então, eu fui até um pouco, talvez, naive nesse momento, porque eu acreditei que a gente poderia, e o Duda, o convite era esse, fazer um canal experimental que fosse um canal local e que, de alguma maneira, colocasse em prática aquelas premissas que a gente encontrou nessa pesquisa. E eu tenho certeza absoluta que, se a gente tivesse mantido o Octo no ar, a gente chegaria, talvez, à sua independência econômica e a um modelo que pudesse ter sido ajustado e que seria, hoje, uma possibilidade de uma TV local absolutamente colaborativa, integrada com a cidade e tudo mais. É interessante, porque quando eu cheguei com o papel de algoz na TV Com, eu lembro que eu fui fazer uma visita ao estúdio e entrei no estúdio, tinha um câmera de costas para um programa de 3 pessoas conversando, uma coisa qualquer de umas senhoras fazendo crochê, fazendo uma coisa um programa falando de alguma coisa manual, não lembro muito bem, e eu lembro muito fortemente da figura de um câmera de costas para a cena, lendo o jornal, e aquela situação morosa, lenta, de uma câmera parada, de um tipo de TV que com certeza teve seus acertos e com certeza teve grandes momentos, mas muito ultrapassado, muito um talk show, quase um rádio, né? É verdade. Quando, de certa forma, a gente buscava ou estava querendo experimentar outros tipos de linguagem, com mais dinâmica, até mesmo para poder conversar com outros públicos. Então, quer dizer, não, eu tenho certeza absoluta de que o trabalho que foi feito em Octo, ele foi um trabalho, mais uma vez, talvez, que é uma coisa que se repete na minha vida, tanto que eu só estou conseguindo finalmente algum sucesso agora aos 60 anos com o Milton, um trabalho que talvez estivesse um pouquinho deslocado no momento ou no tempo, ou que fosse, independente de ser. Não estou fazendo julgamento de valor melhor ou pior, mas fora do momento que deveria ter sido feito para poder ter sido, talvez, compreendido e entendido. Eu ousaria dizer, naquela época, Flávia, inclusive eu te entrevistei, eu era diretor do Coletiva NET, que acompanhava muito todos esses movimentos da comunicação. E eu me recordo muito bem que uma das premissas do teu trabalho era envolver as redes sociais no projeto, de tal forma que tivesse uma interação melhor com o seu público, né? Mas isso não rolou. Talvez porque lá em 2013, 13, 2012, 2012, 13. Era muito as redes início, sociais estavam longe de ser o que são hoje, né? Como sem você disse dúvida. antes, hoje as redes sociais são uma banalidade absoluta, mas há 10, 12 anos atrás era uma dificuldade muito grande ainda ter essa interrupção. Talvez isso tenha sido um dos problemas Oi, que prejudicaram esse projeto Oi, todo mundo. do voltamos. Octo, Então, chamado Oi, TV. desculpa, acho que eu perdi vocês um pouquinho, mas não, tá estamos me de volta. ouvindo? Tá me ouvindo? Parei um Estou ouvindo, pouquinho. sim. É o Tá Polidoro bom, aqui falando. tá bom. Vera, eu vou pegar uma carona aqui. Eu Fale. muito, tá, assim, ó, se eu me lembro, Flávio, o, a estética dessa experiência, desse canal experimental que se tornou a TV Com, de alguma maneira lembra os ambientes de podcast, porque ele não tinha uma iluminação muito forte, ele era algo que tentava aconchegar, aproximar de pessoas que estavam conversando em mesas próximas ou na mesma mesa e tal. Só como contribuição, a ideia de que talvez algumas coisas que naquela época já se mostravam tendências, né,
não se constrói que nem treinador de time novo, né? Ele precisa de um tempo para montar o time e os caras não aguentam. Toma dois, três derrotas e já querem trocar o treinador. Só como colaboração, porque eu gostava do aspecto experimental, sabe? Eu sempre achei que esses projetos, eles, principalmente projetos regionais, e o Brasil, em certo sentido, pode ser dito que é regional no mundo da comunicação do mundo, principalmente lá atrás, não é? Ele permite tu criar uma linguagem mais própria, mais ligada àquilo que você vive no dia a dia. E nós temos essa dificuldade, né, de não importar modelos de sucesso, né? Essa ideia de nós desenvolvermos uma solução é muito complicado, né? Por isso que é tão difícil ter startups aí faturando mais de US$ 1 bilhão, né? Porque a gente, por modelos, os hubs são parecidos com os que são feitos no Vale do Silício. Nós temos uma dificuldade em tolerar o tempo em que alguma coisa é maturada e queremos o resultado final logo, e nem sempre é assim, né? Às vezes demora um pouco. Mas eu assisti, gostava de algumas coisas que eram feitas ali, achando que aquilo no futuro podia dar muito certo. Que bom ouvir. Você sabe que eu tenho É. muito orgulho desse projeto. Às vezes eu volto para olhar alguns programas. Ele foi inovador, mas foi muito provocador, inclusive internamente na RBS, porque ele propunha um estándar, um desprendimento e uma dedicação e um envolvimento que não eram padrões, realmente. E principalmente, eu acho que o formato comercial incomodou muito a Rede Globo, porque nós propunhamos o fim do horário comercial, não havia um horário comercial e a gente apostava no branded content. Então, por exemplo, o Unicinos era um dos patrocinadores e nós tínhamos um programa toda semana ou 2 vezes por semana que falava sobre o futuro, que era patrocinado pela Unicinos, e a gente usava o material de estudo que a Unicinos, naquela época, estava desenvolvendo em relação a tendências de futuro, tendências do planeta, tendências de comunicação, tendências de comportamento. Octo tinha coisas maravilhosas. Infelizmente, a gente não teve o tempo para provar a teoria e para conseguir fazer os ajustes. Me mandaram embora, o canal continuou um pouco mais tempo, e meu contrato terminou, não foi renovado. Foi uma época em que o Duda também foi embora para São Paulo, meio que saiu, foi embora. A RBS voltou para uma operação um pouco menos voltada à inovação e um pouco mais voltada a resultado. Para começar, o meu salário era indecente comparado a outros salários, eu ficava, às vezes, até não absolutamente sendo mal agradecida, eu fui muito bem tratada e valorizada na RBS, mas eu era um alienígena dentro do sistema do dia a dia da empresa. E isso provocava problemas variados, desde o RP, das relações públicas, desde do RP que chama, né? Não, como chama o departamento que contrata, enfim, da RH? situação. RH, obrigada. Eu Velho já RH. esqueci, graças a Deus, já esqueci o meu, o meu, o meu idioma corporativo. Desde o RH, eles não me entendiam, até o material que a gente estava produzindo. Aconteceu uma situação em Octo, na época, que eu acho que foi muito reveladora, que houve aquela grande tempestade, aquela grande chuva. Bom, agora o pessoal do restaurante está entusiasmado. Não fui eu que bebi isso tudo, eu queria dizer que eu estou absolutamente sóbria. Mas, enfim, houve uma grande chuva em Porto Alegre e toda a RBS, toda a Zero Hora, estava todo mundo na praia, no planeta Atlântica. E nós estávamos praticamente sozinhos no ar em Porto Alegre. E quando aconteceu isso, o Octo, durante uma semana, ou até todo mundo conseguir voltar e restabelecer o andamento normal da redação, da RBS, das notícias, a gente foi, durante 4, 5 dias, talvez um dos hubs mais importantes de serviços à comunidade, onde as pessoas
ligavam para a Octo em tempo real, mandavam vídeos de tal rua está parada, tal lugar evite, eu estou procurando não sei quem que não está aqui, perdi meu cachorro, as coisas mais banais, mas que mostravam um pouquinho essa possibilidade de uma televisão efetivamente feita pela comunidade, com conteúdo colaborativo, com conteúdo curado e patrocinado por branded content. Mas, enfim, aconteceu de forma diferente. De qualquer forma, eu acho que ainda assim o Octo ele foi referência até mesmo interna para algumas coisas que aconteceram depois. Você chegou a só Eu para só, eu só tá. queria voltar um pouquinho, porque a Flávia falou que ela começou aqui em Porto Alegre, ela é gaúcha e tal, e que ela começou nessa produtora e depois fez uma produtora, vendeu. Mas você não começou assim, você começou muito próxima à maior agência de publicidade do Brasil, que era a MPM. O seu pai era diretor executivo da MPM. O Macedo, o Nafuz e o Petrone, que era a MPM, o M, o P e o M, eles eram lideranças, cada um numa região, né? O Macedo lá no Rio, outro em Brasília, Petrone em São Paulo e o Nafuz aqui em Porto Alegre. Mas o Moraes, ele era o gestor da operação, era o seu pai. Até que ponto ter crescido próximo à MPM, ter um pai que, apesar de não ser alguém do trabalho final da publicidade, mas ser um gestor de uma operação de publicidade muito forte, muito grande, muito competente, isso ajudou e ajudou também na sua evolução, ou seja, ser filho do Moraes ajudou também a fazer essa escalada, ou foi tudo peito na raça no talento pessoal? Eu vou Sim, responder, é, eu vou responder pela Flávia. Dá licença, Flávia. por A Flávia, favor. a Flávia deu uma entrevista ótima para Sara Costa, que está aqui conosco, É, daquela coluna Perfil do Coletiva. E aí, Polidoro, em certo momento, a Flávia disse que todo esse gosto dela pela comunicação foi cultivado desde criança, adolescência, quando ela acompanhava o trabalho do José Antônio Moraes, meu xará, para a Rádio Universidade. A Flávia disse o seguinte, que a Sara registrou no perfil. Lembro-me de ir dormir ouvindo o barulho da máquina de escrever, com meu pai escrevendo sobre cinema. É isso mesmo, Flávia? Isso é, e são priscas eras. Eu lembro do papai escrevendo para a Rádio Universidade, ele escrevia sobre as estreias dos cinemas, e esse meu gosto pela comunicação, meu gosto e o meu olho, eu aprendi a olhar com o papai, eu aprendi muita coisa com ele. A gente tem uma amizade magnífica, além de ser pai e filha. Hoje eu sou editora dos livros dele, editei o primeiro, estou editando o segundo agora. Trocamos muito na parte profissional. Mas a MPM, eu andava na MPM da época da Santo Antônio e depois da Silvério, subindo lá para a RBS, quando eu tinha 10, 12 anos. Na verdade, e fiz, inclusive, um estágio quando eu tinha 14 anos. O meu próprio pai me mandou embora porque eu fazia muita bagunça. E o início na propaganda acontece na DPZ, quando eu volto de Londres, depois de ter estudado cinema, trabalhando com Paulo de Araju, e depois fui contratada pela Scala, que casualmente era no mesmo prédio da Santo Antônio 63, onde eu ia quando eu era criança e ficava brincando com as aquarelas de Joaquim Fonseca. Mas, sem dúvida nenhuma, a influência do papai é muito forte e é muito bem-vinda, e eu sou imensamente apaixonada e grata a ele. Fraga. O Fraga, inclusive, tem um episódio, eu acho que mais ou menos remonta a essa época, quando você tinha 14 ou 15 aninhos, Flávia. Fala aí, É, Flávia. eu e Edgar com o projeto. Tudo bom, Flávia? Há Ô, quantos anos? Fraga, quantos anos, cara?
décadas. Eu e Edgar editamos o Quadrão e a Flávia, na sua Ô, juventude, Fraga, desculpe, nós precisamos ser bem didáticos aí. Tu estás falando do Edgar Vasques, cartunista, teu companheiro de Edgar jornada, Vasques, e tu estás e falando do Quadrão, que era uma sessão de humor muito inovadora, que a Folha da Manhã criou em 1972, 1973, e não, depois, com o fechamento da Folha, migrou para o o Cojornal. É isso? Folha da 74, Tarde, né? Folha da 74 Manhã. e 75. Eu entrei em 74, e aí, depois de uns 6 meses, eu propus o Quadrão. Conversei com o Edgar e foi lançado uma página aos sábados, e o sucesso foi tão grande de convergência de artistas, etc., pulou para 2 páginas e chegou a 3 páginas. Que E a maravilha. Flávia, junto com a Lilian Ben-Davi, foram as únicas 2 mulheres que apareceram naquele rebanho masculino, e a Flávia já chegou inovando, foi avançado o trabalho dela, como o da Lilian também era. E eu vou pular daí, porque a Lilian mostrou, tinha umas tiras maravilhosas, mas a Lilian pulou desse pequeno trampolim visual para publicidade, e eu tive a felicidade, a sorte ali, um pouquinho, eu acho que era 80 isso, a Flávia vai lembrar melhor. E ela, eu não sei qual foi a agência, e eu não me lembro se o cliente era uma concessionária da Volkswagen. A Flávia me trouxe um comercial com o analista de Bagé. Luiz Fernando estava fazendo muito sucesso, e nós fizemos o comercial rapidamente naquele mesmo ambiente em que o Roberto Silva fez a foto da capa do livro. E, e esse comercial foi tão bem, o roteiro era ótimo, e a Lilian foi tão, digamos assim, dominadora, uma maestra, e o comercial no cenário nacional, que eu acho que era a Volkswagen, mantinha um concurso, premiava, reconhecia os melhores comerciais de todo o Brasil. Esse da Flávia tirou o primeiro lugar, foi o melhor comercial daquele ano, acho que 82. E aí eu, a Flávia e a equipe da agência dela fomos convidados para ir para um evento em São Paulo em que a, a montadora lá, não me lembro quem era, convidaram o analista para receber o troféu. Eu peguei, caracterizado, um estranho no ninho, subi, ele estava esperando uma peça de humor, uma graça, uma bobagem qualquer, e eu só peguei o troféu, cheguei no microfone e disse assim: ano que vem a gente busca outro. Eu acho memorável, para mim a Flávia está no coração e no cérebro, sabe, conviver em São Paulo, alguns eventos muito bons também, quando eu trabalhei na Made Brasil e na Thompson, na Salles, foi muito bom. Te adoro. Que prazer te ver, querido. Que coisa. Você sabe que, por coincidência, lá atrás, antes do nosso encontro na propaganda, lá no Quadrão, eu tinha 14 para 15 anos. E a Lilian era minha vizinha, e ela fazia um quadrinho magnífico de um personagem que era um ego, né? O próprio ego do planeta. E era Sim. só ele num planetinha, e ele era um cara totalmente virado para ele mesmo. Tipo Era Saturno. É. sensacional. E eu tinha um personagem, imagina a audácia, né? Eu tinha 14 anos, eu tinha um personagem, chamava-se Basílio, que era um psicanalista. Uma criança de 14 anos criar um personagem que é um psicanalista é minimamente corajoso, né? Mas foi uma espécie de. E aconteceu antes do analista de Bagé. Então, nós nos encontramos mais de uma vez dentro da área da psicanálise, vamos dizer assim. E o bonito desse momento do Quadrão é que, além de vocês duas, apareceu lá também outro vanguardista com uma tirinha dentro de toda a semiótica daquela época,
que era o Nelson Nadotti, e com talento suficiente para virar cineasta também, que É é como verdade, o Nelson. E tinha, assim, tinha Nelson, tinha o Santiago, tinha, bom, obviamente você e o Edgar eram maestros já, mas tinha muita gente boa no Quadrão. O Quadrão foi um Thiago, evento. Ronaldo, Westermann, Jusca, uma tonelada. Jusca, é uma tonelada de gente, que maravilha. Existíamos como agrafar uma associação e que nós somos velhos e carinhosos e não conseguimos nos separar e atuantes todos. A mídia mudou, ninguém mais tolera opinião, né? Não querem saber de artista gráfico engajado. Essa é a porcaria que esse país nos deu. Nós vivemos a era da primeira pessoa, Fraguinha. Sim, isso Eu mesmo. diria, usando um vocábulo moderno, o Quadrão foi disruptivo para aquela época, tá, Fraga? Perfeito, perfeito. Graças em boa parte, às tuas inquietações, as do Edgar, as do Ronaldo, as da Flávia, da Lilian, a Sara Costa, que participa hoje dessa conversa conosco, quer fazer uma pergunta, Flávia. À vontade, Claro. Sara. Oi, tudo bom? Prazer falar contigo de novo. Oi, Sara, que prazer te ver. Como vai, querida? Tudo certo. Tu falou, né, sobre essa tua experiência, com os quadrinhos, também a gente conversou sobre isso no perfil também. E até essa questão do personagem ter sido, né, um psicanalista, eu acho que evidencia muito do que a gente já falou aqui, que tu já falou aqui, sobre tu estar sempre à frente, muito à frente. Eu queria saber se tu sente que essas experiências que tu teve, assim, desde cedo, tanto nessa questão dos quadrinhos, quanto depois na publicidade, o que que tu levou disso para o teu trabalho como cineasta? O quadrinho, na verdade, ele chega a imitar o próprio acetato do cinema, né? E no cinema a gente tem sempre uma construção, né, que são em três tempos, como uma piada, e praticamente como o quadrinho também. O quadrinho ele é, de certa forma, uma representação gráfica magnífica quando você pensa numa gênese do que é o cinema. E não é à toa que Fellini, por exemplo, vem do quadrinho, era um cartunista, fazia e trabalhava com textos para cartoon, fazia caricaturas. Então, o quadrinho, sem dúvida nenhuma, ele cria essa sensação do timing que a gente usa no cinema. Eu, como não só desenhava ou criava esse personagem com 14 anos, mas na mesma época eu lia Quino, eu lia Mafalda, eu lia Peanuts, o Schultz, eu lia. Papai me apresentou Dick Tracy, Fantasma, né? Enfim, todos esses grandes caras, Will Eisner, toda os grandes gênios do quadrinho, e também as referências que eu tinha localmente em Porto Alegre, o Edgar com o Rango, o Fraga, que eram caras que nos ensinaram muito, nos ensinavam muito. Então, o quadrinho, sem dúvida nenhuma, é uma referência na minha carreira, e a propaganda também muito, no sentido de que, como publicitária muito jovem, eu tive acesso a equipamentos, equipes e a oportunidades profissionais que são definidoras da minha trajetória. Eu não estaria hoje fazendo os filmes que eu estou fazendo, autorais, virados para propósito, se eu não tivesse trabalhado para clientes de forma paga durante 30 anos. Eu consegui fazer uma independência econômica que me mantém muito bem e hoje eu posso escolher o que fazer. Então, sou profundamente grata à propaganda por tudo que eu aprendi, pela linguagem, da linguagem também ao pé de meia, que hoje me permite fazer os filmes que eu estou fazendo, porque cinema hoje em dia, com raríssimas exceções, não é sustentável. Ser um diretor de cinema hoje, eu não pago a minha bandeirada com o que eu faço, por exemplo, de dinheiro com Milton, mesmo sendo coprodutora, mesmo sendo editora, montadora, o cinema ele não paga o tempo que você dedica ao trabalho. Não é sustentável, por incrível que pareça. O Milton é o filme mais visto, o documentário mais visto este ano no Brasil,
com uma recepção de crítica e público muito bonita, as pessoas levantam no final da sessão e aplaudem, e, no entanto, esse mais visto se resume a 35 mil espectadores, o que eu acho pífio para o trabalho que deu, quer dizer, as pessoas não vão mais ao cinema. Então, hoje nós estamos por conta realmente das plataformas, não só para o jornalismo, não só para a fotografia, o audiovisual mudou completamente. E justamente esse é o momento agora de entender como será possível ou não continuar fazendo arte nesse planeta. Sobre as campanhas também, eu queria perguntar se teve alguma em específico que tenha sido talvez um despertar da tua linguagem para cinema, ou se foi uma coisa que tu encontrou depois, quando tu saiu da propaganda. Quando eu fui para São Paulo, logo no início do meu período em São Paulo, eu trabalhei numa produtora chamada Espiral Filmes, com um craque chamado Julinho Xavier, que era o grande diretor de propaganda da época. E o Julinho tinha tanto trabalho, que ele não conseguia fazer tudo. E o que ele não conseguia fazer, ele mandava para mim, e dizia: o melhor homem para fazer esse filme é uma mulher, fala com a Flávia. E mandava para mim os filmes. Então, com o Julinho, eu fiz algumas campanhas memoráveis. Por exemplo, O Último Sutiã é uma campanha de 3 filmes. O Julinho fez o primeiro Sutiã, na verdade, e eu fiz o último Sutiã. Eram 3 filmes. O primeiro Sutiã ficou muito famoso, mas eu fiz o outro filme junto com ele, que chamava-se O Último Sutiã. A gente nunca esquece, que é um sujeito acordando cedo e dançando pela rua em São Paulo. Um filme lindíssimo. Mas o primeiro Sutiã era muito melhor e fez muito mais sucesso. Esses filmes que vinham para o Júlio tinham essa característica da narrativa, da história, da ideia, da criação do personagem. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, na propaganda, eu comecei, de certa forma, a estudar um pouco mais a questão da narrativa, da criação de figuras, fazia muito humor, e isso, sem dúvida nenhuma, ele é um aprendizado, né? Eu fiz 2.790 comerciais até os 50 anos. E quando eu Opa. fiz 50 anos, quando eu cheguei nesse número, eu tive um acidente numa filmagem com um técnico que me acompanhava há muitos anos, muito, muito violento e muito assustador. E eu cheguei em casa e disse: eu comecei fazendo propaganda porque eu não tinha mercado de cinema. Estou com 50 anos, eu vou continuar fazendo propaganda. Estava com a vida feita, ganhando muito bem, a produtora operando nos Estados Unidos, na Argentina e na Europa, mas eu estava cansada já de fazer 30 segundos, e eu estava até um pouco arrogante. Então, eu fiz um exercício, eu peguei uma folha e papel e disse: eu vou escrever aqui os comerciais que eu lembro. Eu tinha feito quase 3.000 comerciais na época. Eu não consegui lembrar de 100 comerciais. Porque quando você entra no moedor de carne da indústria da propaganda, e naquela época É a gente verdade, fazia, é verdade. o Fraga vai lembrar, a gente fazia campanhas com 5, 6 comerciais, e eu comecei a fazer grandes campanhas internacionais, campanhas de 4 dígitos, uma loucura. Na época me pagavam um absurdo para dirigir um comercial. Quando eu fui para a Argentina, fiz comerciais de Peugeot. O Wim Wenders vinha da Alemanha para dirigir comerciais na Argentina na época do Menem e pagavam muito bem. Mas chega um momento em que você não aguenta mais aquelas reuniões, você não aguenta mais dar tanto dinheiro e tanta importância para uma peça que vende coisas que as pessoas não precisam. Então, o exercício se transformou num dia a dia, que se transformou numa profissão extremamente bem-sucedida, mas também numa espécie de castelo de luxo que eu não conseguia sair. Eu tinha 150 pessoas trabalhando na produtora, em escritórios em Los Angeles, Argentina, São Paulo e Rio de Janeiro. Sem dúvida, uma grande escola, mas também uma prisão, em um determinado momento, quase que mortal, uma situação onde realmente eu acho que eu fiz o movimento talvez até um pouco tarde demais. Levei um tempo para conseguir realmente começar a fazer um trabalho autoral. Aí veio o RBS logo depois, então ainda atrasou um pouquinho mais,
E hoje é engraçado, porque é tão natural para mim trabalhar, e eu sei que eu devo isso às minhas experiências anteriores, porque eu não lembro o que eu aprendi na escola, então eu acho que eu aprendi mesmo fazendo, que eu não penso, eu faço, é muito natural, é algo que eu faço muito de forma quase psicografada, é uma coisa maluca. Acho que muito pelo exercício absurdo da função, durante muitos e muitos anos fazendo filmes, fazendo isso, remontando, editando, buscando como transformar um roteiro que nem sempre era bom e brilhante em algo que fosse legal, potável, interessante, memorável. Mas só acabando a minha resposta, que ficou até longa demais, por exemplo, um outro comercial que ficou muito famoso, mas que hoje eu não uso absolutamente para nada, esse tipo de filme, que acabou virando moda também, pipoca e guaraná, pizza com guaraná, as campanhas todas que eu fiz por Nizândia, Antártica, onde deu aquele boom de filmes de produto. Como eu estava em Los Angeles, eu tinha acesso a grandes diretores de fotografia que tinham uma técnica de filmar produto que a gente não tinha no Brasil, com exceção do Ronaldo, que era um diretor magnífico para fazer filmes de produto. E aí, quando você está fazendo o seu filme número 200, filmando pizza, filmando Guaraná, bolinha subindo, onda de cerveja dentro de copo de cerveja, realmente chega um momento em que você esgota, e você, se você não está prestando atenção nisso, você entristece. Mas, sem dúvida nenhuma, uma escola magnífica. E, graças a Deus, se hoje eu estou fazendo o que eu estou fazendo, graças ao Deus propaganda, né, que eu consegui, na verdade, criar uma certa independência econômica. De qualquer forma, está também por isso muito de parabéns, porque comerciais como Pipoca com Guaraná estão entre os inesquecíveis da publicidade Da brasileira. propaganda, é verdade, é Eram verdade. ótimas, ótimas propagandas. Fraga, eu Ah, sei que desculpa. você quer falar, mas antes a Cleide levantou a mão Ah, ali des- para falar. Tá? A Cleide, que é vizinha sua aí, viu, Flávia? A Cleide Está na Espanha? reside em Lisboa, Não, em então está Lisboa. Vocês estão me relativamente ouvindo? próxima aí de você. Olá, Cleide, tudo bom? Eu estou em Lisboa nesse momento, no Ó, Indy vice. Lisboa. Olha, É. pois eu queria ter assistido a. Nós temos alguns amigos Sexta-feira, em. Ah, é sexta-feira, agora? 18, amanhã, quinta. Na sexta-feira tem uma sessão no Culto Gest, 18h45, a última sessão no Mas não, festival. não vai ser mais com a tua participação, não é? Em Lisboa, não, já vou estar Ah, pois é. dirigindo de Ah. volta para a Espanha. Então, além do Fraga do Vieira, nós temos outros amigos em comum, o Lins e a Eliana, e quem me mandou a mensagem falando, olha, não perca, foi a Eliana, e O Flávia é Lins é o maravilhosa. roteirista do outro roteiro. O Lins é Sim, roteirista do Visions in the Dark, que é um filme muito bonito também, que a gente agora está talvez tentando conseguir distribuição, que ainda não foi distribuído. sim. Olha, primeiro um relato e depois uma pergunta. Flávia, acho que a palavra disruptiva, né, se encaixa muito bem mesmo contigo, assim, né, pelo o que eu conheci agora e o que eu já conhecia assim, um pouco da tua trajetória também. É, e isso, assim, de estar sempre à frente do tempo, né? Eu era repórter da Zero Hora quando foi apresentada, quando as premissas foram apresentadas. Ah, E olha que legal. o relato aqui de chão de fábrica, né? Como foi recebido justamente com esses receios, com essas ressalvas, né? Era algo muito, muito assim, que hoje, assim, agora eu fui procurar a matéria que saiu no coletiva.net com as premissas, e é o que acontece hoje, é o que faz hoje, né? Então, assim, para aquela época, e eu lembro até a história do Beta, que virou piada entre os editores e os repórteres, assim, não, agora tudo é beta, agora é beta, agora é beta. Então, assim, realmente é alguém, né, à frente do seu tempo, né, com todas as questões que envolvem. O que eu queria te perguntar agora é sobre os planos, os próximos projetos, né, com essa tua mudança aqui para a Europa e como é que está essa adaptação, enfim, queria que tu, se puder, né, falasse um pouquinho sobre isso. Claro que sim. Como disse, né, 2 anos atrás, o Visions in the Dark veio para Girona, ganhou o prêmio aqui. Eu sempre tive muita facilidade com o espanhol, meu segundo idioma é o espanhol,
Eu aprendi a falar espanhol lendo Quino, e depois fui estudar espanhol e li, fiz muita literatura em espanhol, então tenho muita facilidade com espanhol. Falo inglês perfeitamente, mas o espanhol é mais próximo da gente, mais próximo do Sul. Você sabe que nós, gaúchos, somos mais argentinos e uruguaios do que brasileiros, né? Tem uma coisa ali da Fala baixo, gauchice. Flávio. Fala baixo. Não, eu estou em Lisboa, está tudo bem, eu posso falar, não tem problema nenhum. Tá bom. Então, Alguém vê assim, isso lá no Brasil, hein, Vera? É. hein? Não, e vejam que eu fui agora para a Catalunha, né, que também é um país É. independentista, ou seja, eu continuo na briga da independência, enfim, mas os madrilenhos que não me escutem. De certa forma, e eu estava te respondendo, agora me deu um branco. Estávamos falando do Sul, né? Está Nós- fechado, filho. Está Oi? fechado. O microfone da Cleide está fechado. É, Cleide, Eu tinha desculpa, perguntado sobre os projetos e como é que os está a projetos, tá adaptação, certo, tá certo. a Então, mudança. eu estou chegando na Espanha agora. Quando eu vim para Girona, eu tive uma sensação muito boa com Girona. Eu já tinha trabalhado, filmado em Madrid, filmado em Barcelona. Eu vinha já de muito tempo um pouco cansada das grandes cidades, já tinha conseguido sair de São Paulo, Los Angeles e a Califórnia. Eu vi a derrocada do que foi a Califórnia e os Estados Unidos nos últimos anos, muito intensificados pela pandemia, onde as pessoas ficaram muito mais isoladas, muito mais fechadas em clã, a produção cinematográfica desapareceu, foi para o Canadá, foi para a África do Sul, muita briga com questão de AI, muita confusão, uma derrocada violenta e também as pessoas ficando mais amarguradas, mais paranoicas, mais assustadas. Quer dizer, eu vi a Califórnia, que eu conheci quando cheguei em 93, meu green card é de 93, que era um lugar onde havia arte em Venice, onde você caminhava de um ateliê de um pintor para um escultor, tinha um editor que trabalhava no segundo andar, que estava editando uma série, um filme. Todo fim de semana no DJ haviam palestras, os diretores, havia um clima, as pessoas eram gentis, você conversava com as pessoas na rua, os restaurantes eram agradáveis. Para um Estados Unidos dividido, magoado, paranoico, violento, pessoas violentas no trânsito. Foi muito difícil esses últimos anos, ver a Califórnia literalmente desmantelando. E isso que eu estou falando da Califórnia, que, de certa forma, ainda é a contracultura, a resistência, na verdade, por ser um lugar onde o dito sonho americano é possível, né? De que as pessoas vencem e têm trabalho, e que estão os mexicanos convivendo com os latinos, convivendo com os americanos, porque, afinal de contas, é México, aquilo é México, né? Então, assim, mesmo na Califórnia, a gente via que as coisas estavam muito complicadas. Eu sou uma arquiteta frustrada, eu adoro arquitetura. E durante a pandemia, eu comprei uma casa no topo de uma montanha, na península de Palos Verdes, de frente para Catalina, com um pôr do céu extraordinário, num lugar fechado. Muitos republicanos, é verdade, mas eu não me relacionava com eles. Eu tinha um democrata como vizinho, que era espetacular, com quem eu conversava, e eu pensei, aqui eu vou ficar, essa casa é espetacular, uma casa desenhada por um arquiteto modernista muito importante da década de 40, 50, chamado Richard Neutra. E a casa estava destruída, e eu fiquei 2 anos refazendo a casa com um nível de detalhe e capricho para ficar nela para sempre. E quando o Trump ganhou as eleições e eu entendi que eu reunia um pacote de questões que seriam problemáticas, mesmo tendo passaporte americano, eu tenho passaporte americano, mas vocês serei sempre imigrante. Mulher, gay, artista. Então, era assim um pacote de situações que, mesmo que eu conseguisse, eu sou parte do DJ, tenho amigos, quer dizer, não teria nenhum problema prático, né? A essa altura do campeonato não poderiam nem me mandar para casa. Mas, ideologicamente, me parecia um absurdo eu permanecer nos Estados Unidos
e assistir de perto o que está acontecendo hoje de perseguições a gays, negros, latinos, imigrantes, a violência, a divisão. Então, eu decidi vender a casa, botar a casa no mercado, com o coração na mão, e começar tudo outra vez na Europa. Até porque hoje, ainda a minha ideia e vontade de não mais fazer documentários, porque eu virei documentarista por contexto, eu tenho paixão por fazer ficção, eu espero e acho que na Europa terei esse espaço, talvez tenha mais chances de ter esse espaço do que na América, onde hoje as cartas estão todas marcadas e ninguém mais filma ficção na América, muito menos um filme de autor. Então, eu viajei para cá, mudei para cá em dezembro, uma semana antes da cidade pegar fogo. Quer dizer, dava até para comemorar o timing, quando eu cheguei em Girona, mas, ao mesmo tempo, era muito difícil e muito triste ver os amigos que perderam casa, que perderam tudo, a cidade em chamas, aquele negócio foi horrendo, a maneira como o governo Trump está lidando com esse desastre é absolutamente obscena. Então, por um lado, eu estou assim, ufa, né? Que good timing. Por outro, com o coração muito pesado pelos amigos que eu deixei para trás. Mas a Europa me dá, de novo, né, a minha síndrome de Peter Pan se renova, porque ao começar tudo outra vez, estou aprendendo catalão, estou fazendo novos amigos, venho ao festival, o filme foi muito bem recebido, já tem uma projeção marcada para Madrid, outra para Barcelona no fim do ano, e eu tenho, sim, um filme sendo gerado em mim, não está ainda no papel, mas eu quero fazer um filme sobre a Era da Mentira, e acho que vai Opa, ser uma comédia dramática. Vamos ver o que acontece agora. não, fale mais sobre isso. O que que seria? Isso, isso vem de tudo, vem de... Quando a gente foi para Girona, a ideia começa de uma maneira cômica, e o Lins tem a ver com isso. Porque quando a gente vai para Girona, a gente chega lá e o festival é pequenininho, bem pequenininho. E a gente começa a fazer entre o maestro que estava lá, o maestro, o cara que era o compositor da trilha, o Lins, que é a pessoa que escreveu o roteiro junto comigo, escreveu o texto do Visions, mais uma produtora que estava com a gente. Entre os quatro, durante o Festival de Girona, a gente tinha uma brincadeira de grupo de fazer fotos da cidade, de coisas aleatórias, por exemplo, um engarrafamento com muitos carros. E a gente inventava legendas mentirosas sobre o tamanho do festival. Então, hoje é a noite, noite de estreno de la película Visions in the Dark, já muita gente, não há mais nenhum sítio para aparcar, busque. Sempre era uma coisa tratando de fazer o festival maior do que ele era. E no final da semana, olhando, a gente fazia isso dentro do grupo interno, no WhatsApp. No final da semana, olhando aqueles WhatsApps, a gente se deu conta de que a gente tinha criado um festival de um tamanho que nunca havia existido. E aí começamos a discutir essa questão da realidade inventada, né? Da realidade vitaminada. Vindo da propaganda, não é um terreno desconhecido. E aconteceu um outro evento que foi muito interessante, que tem a ver com o festival em si. Na noite que a gente chegou, o diretor do festival me recebeu de um jeito muito amoroso. Flávia, é um honor. Ustedes vienen de Brasil e de Hollywood para Girona. Isso é um honor. E aí parabenizava o meu maestro. E você, que película absolutamente genial, que música gloriosa. E a gente se sentindo, né? A gente, olha nós em Girona. 3 dias depois a gente está num bar, bebendo, sei lá, um vermute, e eu ouço na mesa de trás: Ustedes vinieron al festival, esta película es gloriosa e a música é espetacular. Viro para trás, o mesmo cara, que era o diretor do festival, recebendo outro diretor com o mesmo texto. E ele não estava mentindo, ele estava, na verdade, pobre, um último romântico, tentando manter o festival vivo, fazendo um esforço para as pessoas se sentirem bem-vindas, se sentirem importantes. Chega a ser até naif, sabe? Chega a ser até ingênuo. E aí você fica pensando, gente, ninguém sabe
o tamanho da teia de ninguém. Então, a ideia é fazer, na verdade, um filme que se passa num festival de cinema, onde a atriz está tentando parecer mais jovem do que é, o ator, que é o galã procurado pelas mulheres, que tem ataques, é um cara que precisa sair do armário, porque nunca saiu. Então, tudo é, na verdade, uma realidade é surreal. E aí, estando na Espanha, que é, na verdade, o berço do surrealismo, né, com Dalí, com Gala, com Picasso, enfim, com Miró, eu acho que talvez a gente consiga montar uma comédia daquelas negras, gostosas e picantes. Vamos ver. Vai ser um Genial. grande sucesso, Flávia, porque Tomara, querido. esse, digamos, pré-roteiro, sei lá o quê, todos os participantes aqui sorriam muito, muito confortavelmente com essa ideia. Sara, quer fazer mais uma pergunta para ti, Flávia? Eu acho que tinha alguém antes de mim. É o Fraga, mas o Fraga é da casa, eu vou deixar ele em segundo lugar ali e dar prioridade para ti, Sara. Tá bom, Primeiro, obrigada. Quando você estava respondendo a pergunta da Cleide, tu mencionou a questão da inteligência artificial. Então, a minha pergunta é em torno disso, porque como que eu posso dizer, o caminho natural capitalista é que os trabalhadores da indústria, tanto do cinema quanto de outras, até mesmo de jornalismo, sejam substituídos pela inteligência artificial de alguma forma, né? Não, apesar de existir meios de coexistir o trabalho da inteligência artificial e o trabalho criativo do ser humano, não a gente não é ingênuo para acreditar que o capitalismo vai se mover nesse sentido. E aí eu queria saber o que tu acha disso, assim, se tem como conciliar tudo isso e como que tu observa esse movimento hoje em dia. Nossa, Sara, isso dá um programa inteiro, mas É verdade, é vou verdade. tentar resumir. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta estupenda. A minha preocupação é quem irá usar e para quê. No cinema, nesse momento, existe uma discussão muito interessante sobre a ética, como utilizar a inteligência artificial. O Directors Guild of America, que é uma associação dos diretores de cinema da América, está promovendo semanalmente encontros onde a gente discute a utilização da inteligência e o que seria produtivo e o que é um tiro no pé no sentido de desmantelar a própria indústria. E toda semana tem bate-boca, toda semana tem gritaria, ninguém chega a conclusão nenhuma. Eu estou usando a título de experiência para algumas coisas. Nesse momento, por exemplo, a gente está finalizando uma série que eu não cheguei a mencionar, que chama-se Still Dreaming, que é uma série que é muito parecida com o filme do Milton, estava sendo produzida ao mesmo tempo, que é uma série produzida pelo Pedro Sirotsky, que já para quem eu já fiz um documentário chamado Mr. Dreamer, que conta a história dele. Ele. E essa Uhum. série é uma continuação do Mr. Dreamer, onde o Pedro conversa com toda essa geração que hoje está fazendo 80 anos e que começou, de certa forma, na época que ele tinha o programa. Só que não fala sobre música, a gente fala sobre temas da vida, a gente fala sobre sonhos, quem conseguiu realizar o sonho, quem ainda tem sonhos por realizar. A gente fala sobre morte, sobre finitude, e a gente fala sobre quem são os que vieram antes deles, que foram referência. E eu estou falando de, bom, Milton, que obviamente está no grupo, Milton, Caetano, Gil, Ney Matogrosso, uma turma, João Bosco, uma turma da pesada. E são três capítulos. E eu fiquei muito preocupada com o sucesso do Milton, porque essa série foi escrita antes e usava, de certa forma, a mesma ferramenta narrativa, que é a narração, que era a voz do tempo, narrando esses três capítulos, que são
passado, futuro e presente, nessa ordem, ou seja, há uma inversão de tempo, que contam, de certa forma, a história da própria série e os percalços do Pedro para conseguir entrevistar essa galera. E eu fiquei muito preocupada, porque, como são entrevistas e estavam sendo narradas por uma voz, eu fiquei preocupada de que isso poderia, eventualmente, estar muito próximo da linguagem que eu usei em Milton e também em Visions in the Dark, onde há uma amarração feita por texto. Eu gosto de usar texto para amarrar os meus filmes. Então, eu achei que, bom, vão atacar o Still Dreaming, porque, além de usar uma narração também para amarrar os 3 capítulos, estamos falando de talking heads, né? Entrevistas com as pessoas falando, e é isso. E tem entrevistas magníficas, tem momentos incríveis. Então, eu estou justamente em Lisboa hoje, trabalhando com um compositor, com um maestro, e estamos tentando fazer toda a parte de amarração através de música, de versos musicais, o que é muito difícil. E a gente está escrevendo o que eu quero dizer e o que eu preciso dizer, colocando em. A gente está usando coro, coros bem masculinos, mas também bastante. Alguns bem coros de sereia, muito delicados. Então, eu misturo voz masculina com feminina, porque achei como fazer música para contar a história desses caras, os grandes caras, né? Então, não dá para fazer canção. Você não consegue fazer canção e botar lá uma canção qualquer no fundo do Gil, do Caetano. Seria quase uma audácia. Então, a gente pensou em trabalhar com coro e com palavras soltas, que, de alguma maneira, vão envelopando e dando um pouco a direção para onde a gente está indo. Falar de infância, falar daqueles que vieram antes, que é um tema recorrente do Pedro, com a referência tão forte do Maurício. E aí nós temos 3 gerações, que é Gilberto Gil, Preta Gil, que está muito doente, por sinal, e a Flor Gil, que é a neta. E essas 3 gerações permeiam os 3 capítulos. Tudo isso, e eu vou chegar na inteligência artificial, para te dizer o seguinte: hoje, por exemplo, nós estávamos com um problema na confecção da métrica das palavras. Então, nesse momento, você coloca lá, eu estava trabalhando com a palavra geração, eu acho, tempo. Não, tempo é aliado. Uma palavra que falava que essa é uma série sobre o tempo, passado, presente e futuro, não necessariamente nessa ordem. E aí você precisa criar sinônimos desse conceito e outras formas de dizer esse conceito para chegar num verso cuja métrica não fique literal, não fique cafona, e que funcione nesse coro. Então, você joga, por exemplo, uma palavra na inteligência, no AI, eu estou usando mais de uma ferramenta, e você pede combinações de métrica, de rimas, sinônimos, antônimos, e em menos de 5 segundos, o cara te dá uma lista de 50. Ele não vai fazer o verso para mim, mas ele me traz uma quantidade de palavras que eu não lembro naquele momento e que são game changer, ou seja, você resolve a sua questão. Vou dar outro exemplo. Quando nós estávamos filmando em Nova York, nós tínhamos uma única diária, eu precisava filmar na saída de um metrô. E depois eu precisava fazer uma outra cena numa avenida. Eu entro hoje no AI e coloco, eu quero fazer uma cena de metrô, me diga, por favor, todas as estações de metrô em Nova York que estão do lado oeste da ilha, porque eu preciso filmar a uma determinada hora, eu preciso do sol naquele lado, e que tem cada rolante saindo para a rua. Pum, aperto o botão, em 5 segundos eu tenho uma lista de 30 estações que um grupo de profissionais de locação levaria uma semana para levantar. Mas aí você se pergunta, ok, então o pessoal que fazia locação fica sem trabalho, e aí você começa a entrar na questão ética. Então, acho que a ferramenta é estupenda.
e ela será usada, não há dúvida nenhuma, principalmente para essas questões de resposta imediata e pesquisas. Não precisa ir longe, eu vim da Espanha de carro e estou usando uma nova ferramenta que eu estou experimentando, que você conversa com ela. E eu tive o apagão durante eu estava cruzando, estava entrando no País Basco, saindo da Cerdânia, quando a Espanha inteira apagou. E, por alguma razão, eu ainda tinha sinal. E, durante meia hora, essa ferramenta me levou, por exemplo, para um dos poucos postos de gasolina na região que estavam operando. Então, é incrível. Acho que a questão realmente é o uso com respeito, com delicadeza e pensando um pouco em como não cortar muitas cabeças, porque as cabeças com certeza serão cortadas. Eu acho que tudo aquilo que você pede para AI, tipo, faça um verso sobre o tempo, o que vem é um lixo, é assim, não pode ser mais cafona, mais óbvio. Mesmo que você mude o prompt, sempre será cafona e será óbvio. Mas, em um momento, hoje, eu perguntei, me dá a lista dos tempos verbais, porque me interessa fazer combinações tipo, vou citar José Saramago, amanhã ninguém morreu. Eu quero trabalhar com tempo em frases onde eu misturo verbos do passado, no futuro, no presente, como aquele verso do Ramil que fala foi no mês que vem. E peço para a máquina, por favor, me faz combinações com verbos no passado, no futuro, no presente. A ideia é minha, eu é que estou pedindo, mas a quantidade de informação e de possibilidades que ele traz é impressionante. Você tem que escolher, porque dentre essa quantidade, muito lixo. Então, a minha esperança de que o critério artístico e de que o bom gosto ele será talvez impossível de substituir. Flávia, como você disse, esse assunto vai render muito ainda, rende muito mais de uma conversa. Acho que vamos ter que voltar a falar sobre isso em outro momento. Fraga, na verdade, a ideia foi te dar a prioridade, o privilégio de fazer a última pergunta para a Flávia nessa nossa linda conversa. Eu estava na expectativa justamente nisso que a Sara adiantou de novos projetos. Chega um A, a, pouquinho, ô, Fraga, chega um pouquinho para trás para a gente te ver no todo. Aí, assim é mais bonito. há alguns anos atrás, eu não sei se foi o Newton, amigo nosso, eu não sei se foi o Newton Bento ou Cláudio Souza, que me falou, eu estava falando de um livro, de tempos em tempo eu escolhi um livro para presentear para vários amigos. E naquele período eu estava dando determinado livro, eu disse assim, puto, já leu isso? Eu acho maravilhoso esse livro. E ele disse assim, a Flávia comprou os direitos e vai filmar. Aí eu digo assim, que maravilhoso! E se chama Festa no Covil, do Vilas Festa Boas. no Covil. Festa no Covil. Em que estágio está, se não está mais? Ah, Fraga, essa é uma dor. Eu comprei os direitos do livro do Juan e tive os direitos comigo durante 5 anos. Paguei pelos direitos e não consegui levantar o dinheiro no Brasil. Na época, eu estava indo embora para os Estados Unidos. Aí entrou a pandemia e uma TV inglesa queria comprar os direitos. Eu liberei os direitos porque eu achei que talvez eu não conseguisse fazer e eu não queria impedir que o filme fosse feito. Então, está feito. Se você procurar, não foi eu que fiz, mas o Juan vendeu para alguém que conseguiu o dinheiro e acho que está inclusive na Netflix. Procure a Festa do Covil, Juan Villa-Lobos, Juan Carlos Villa-Lobos ou Juan Pablo Villa-Lobos, e você vai encontrar o filme, uma história magnífica. Aliás, você falou do Newton Bento, um queridíssimo amigo, muito parceiro. O Newton fez o trabalho de gráfica do filme do Milton, que está belíssimo, inspirado no Saul Bass, que são as capas de disco de jazz dos anos 50. Sim. Espetáculo. Um achado magnífico, Newton, grande artista.
Uma última dica. Se tem um livro que eu já li três vezes, não, li duas vezes, e que você, ligada ao Sul, e você ligada à música e ligada às pessoas, você já leu Satolep? Satolep. Eu li há muitos anos atrás, Pelotas, né? Pelotas. É, Satolep. eu acho que é um filme desafiador. Você Encerrei. sabe que eu tenho muita amizade com o Vitor. Fiz um episódio para uma série da Fox uns anos atrás chamada Fronteiras, onde vários diretores do mundo todo, cada um filmou a sua versão de Fronteira. Eu fiz um road movie que começa em Porto Alegre e vai terminar em Montevidéu, que chama-se A Teu Lado Leve, e a música era do Vitor. Então, o Vitor esteve agora, inclusive, no Capitólio, assistindo o Bituca. Vou voltar a ler o livro, porque seria magnífico poder fazer um trabalho com ele. E acho que sai mais barato que Festa no Covil. A Festa do Covil, graças a Deus, está feito. Tá feito, é. Está Tá feito, Maravilha. feito. você pode encontrar na Netflix. A pessoa, eu liberei os direitos para o Juan e ele vendeu para uma produtora francesa, se não me engano, junto com uma produtora inglesa. Então, o filme está feito. Quero Procure no ótimo. Netflix. Flávio, Desculpa, Fraga, não te ouvi? Quero não, só ver os hipopótamos cor-de-rosa na Eu imagem. também. Que maravilha. Os Eu quero hipopótamos falar, alguém anões. ouve? o Adorei. que é, Elaine? Eu quero falar para poder encerrar. Então encerre, por favor. Então, estão me ouvindo? Sim, estamos te Que ouvindo antes não estavam. perfeitamente. Flávia, eu quero te agradecer por ter feito o filme, o documentário. Eu assisti, é emocionante. Ao contrário de dissesse pouca gente, a sessão que eu estive estava lotada, houve aplausos no final. O filme é emocionante. E eu quero te agradecer também, que tu parece que teve o cuidado de mostrar um Milton Nascimento sempre de bem com a vida. Eu só me surpreendi com aquela cena final, ele no quarto, em cima da cama. É a maneira que tu quisesse terminar, porque A gente, desde o início, tinha muita preocupação de como mostrar o Milton nesse recorte de despedida, porque ele estava muito abatido depois da pandemia. Então, eu tomei como linguagem e decisão no filme de sempre ter muito cuidado com a imagem dele, por carinho e por respeito, porque ele já apresentava uma série de espasmos do Parkinson. Ele estava começando a desenvolver a doença. Qualquer documentarista, talvez um pouco mais hardcore, iria justamente, talvez, explorar essa questão. Eu fiz questão de dar para ele um tratamento que algumas pessoas chamaram de publicitário, porque é sempre muito bonito. E eu achei que era fundamental ter esse cuidado e esse respeito com a figura dele nesse momento. Então, o filme inteiro, a gente praticamente sempre segue o Milton, seguindo ele de costas ou de perfil, com muito cuidado para nunca mostrar o rosto contorcido por dor ou por alguns espasmos. Mas a sequência do quarto, na verdade, não é só o final do filme. Ela perpassa o filme todo, Elaine, porque foi no meio da viagem, mais ou menos, nós estávamos em Los Angeles, eu visitei o Wayne Shorter com o Milton na parte da manhã, que foi a última visita que ele fez ao amigo, que faleceu dias depois, e ele voltou para o hotel muito fragilizado e pediu para subir. E eu falei com o Augusto, filho dele, coprodutor do filme, disse: Augusto, eu gostaria de subir com a equipe. Ele disse: você acha? Ele está muito fragilizado. Eu digo: justamente. Então, nós subimos para o quarto, eles me deram autorização, eu coloquei a câmera na sala e entrei no quarto. Ele estava chorando, eu estava meio chateado, eu entrei no quarto, levei água e comecei a conversar com ele. Ele sentou na cama e o Pedro, diretor de fotografia do filme, estava na sala filmando através de uma fresta. E eu estou ali atrás daquela parede. E nesse dia eu tive talvez a melhor conversa com o Milton de 2 anos de turnê. Tive várias outras entrevistas. Mas nesse dia ele abriu o
coração e estava falante, e lembrou dos tempos do jazz, e lembrou dos amigos, e falou da mãe, e falou do Fernando Brant. A gente conversou absolutamente de tudo com uma intimidade e uma delicadeza como talvez ele não tenha feito nunca jamais da carreira inteira, né? O Milton é muito reservado. E naquele momento que eu encerro o filme, eu estava ouvindo música com ele, porque eu levei o livro do Guimarães Rosa e levei o meu celular, e uma forma de provocar o Milton, de tirar ele, e de tirar ele para fora, de certa forma, é mostrar música para ele, mostrar as músicas dele e músicas que ele ouvia quando era criança. E ele, quando era criança, ouvia a Ângela Maria, que aparece no filme Menininho, ouvindo Ângela Maria, Babalu, e ouvia Ima Sumac, que é uma cantora peruana incrível, que canta imitando os pássaros. E essas duas divas fazem muito parte do imaginário infantil do Milton. E quando a gente estava terminando a conversa lá em Los Angeles, ele me pediu, toca Babalu mais uma vez, eu já tinha mostrado para ele, e eu coloco no meu celular o Babalu, e ele rege Ana Maria, Ângela Maria, cantando o Babalu sentadinho na cama, que me pareceu uma cena muito emblemática, quase o meu Rosebud, né? Porque o filme começa com o menino ouvindo Babalu no rádio e termina com o ancião, o cara fazendo a sua última turnê, já velhinho, ouvindo a mesma canção, e ele termina o filme dizendo não é para gostar dessa mulher. É muito bonita aquela cena final. Então, por isso que eu usei. Achei que fechava o ciclo completamente. Fechou, Flávia, fechou. Parabéns, porque realmente é uma cena tocante que coroa toda aquela questão terna, comovente do filme documentário Bituca, que se alguém aqui não viu, tem que ver. Flávia, muitíssimo obrigado por essa tua riquíssima conversa conosco, maravilhosa mesmo. De alguma forma, em algum momento, vamos voltar a conversar. Quero realmente agradecer de coração. Agradeça, por favor, aos teus anfitriões do restaurante, tão gentil de abrir esse espaço, né? Afinal, são o quê? 11h30 da noite agora Tarde, tarde. em Estamos fazendo Lisboa, sinais tarde. já. Não, eu agradeço muito, Flávia, tá? E o pessoal também, Querido Vieira, certamente. muito obrigada a vocês pela conversa, me fizeram passar bons momentos aqui, lembrando de bons tempos e conversando com pessoas queridas que fazem parte da vida da gente. Fraga, um prazer enorme te rever. Sara, que bom falar com você de novo, que bom te conhecer melhor, Vieira, e conhecer todos vocês. A vizinha aí de Península Ibérica, estou aqui por perto, você me acha através do Lins. Foi um prazer conversar com vocês. Desculpem o barulho, a coisa meio improvisada, mas acho que a conversa rolou. Nada a desculpar, muito antes, pelo contrário. Valeu para Beijo todos, muito grande, queridos. obrigado. Até uma próxima, pessoal.